Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Que momento especial Deus preparou nessa noite, né? Queridos, está aqui, né, justamente no dia que, para quem não sabe, o Tiago é meu primo, tá, gente? Por isso que eu estava aqui na frente. A mãe dele é Sueli, né? É irmã da minha mãe. Está aqui também conosco hoje minha tia Suzana, né? A irmã caçula da minha mãe, a Sueli a mais velha, a Suzana a mais nova, junto com o filho Guilherme, meu primo. Levanta a mão aí, Gui. É a primeira vez deles, queridos, aqui, gente, né? Que eles sejam bem-vindos. Está aqui também a sogra, né, do Tiago, junto com a bisavó, a dona Amélia, que veio especialmente hoje, e também a dona Regina, né, a tia aqui do Tiago, com a gente, queridos. Então é um momento para mim muito especial de poder estar aqui com vocês e contemplar, né, a apresentação do pequeno Domênico, que é uma bênção que Deus enviou para essa família amada. Para quem não sabe, ele já tem a pequena Aurora, né, que é especial, está lá em casa com os avós, né, ficaram lá cuidando para que eles pudessem estar aqui com a gente hoje. Queridos, eu sou grato a Deus pela vida dessa família, né, pelas mulheres que criaram a gente. Quero aproveitar aqui, né, o Dia Internacional da Mulher, que Deus abençoe cada mulher aqui hoje, né, você que é mãe, você que é avó, você que é filha, você que é tia, né, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, porque vocês são realmente especiais, né, realmente o mundo, né, carece do cuidado, do amor de uma mulher sincera e verdadeira, né, com o coração ali cheio de fé no Senhor. Eu sou grato a Deus porque aqui estão algumas delas, né, que fizeram parte aí da minha história, junto também com a minha digníssima esposa, a Carla, né, tá ali com o barrigão, queridos. Minha esposa entrou agora no 8º mês, estamos aguardando aí a chegada do Daniel, né. O primeiro mais velho é o João, já está aqui brincando na salinha, se enturmou ali com o Noah puxou ele, né? Ele estava meio assim, né? Vou, não vou, né? Aquela coisa de criança, né? Bastante gente, tudo diferente, ficou ali observando, mas aí graças a Deus já está lá brincando sobre os cuidados aí das professoras do culto infantil, queridos. Mas é uma bênção poder estar aqui com vocês, né? Como eu falei, um dos motivos da gente estar aqui agora em São Paulo nesse momento é porque lá no sertão do Piauí não existe hospital de ponta, né? Não existe maternidade. Então é comum que toda família missionária, quando chega esse momento de dar à luz, né, de ganhar ali o seu pequenino ou pequenina, faça essa movimentação, né, de retornar para a sua cidade de origem ou procurar uma grande cidade ali por perto, para que possa então ter esse momento com segurança, né? Graças a Deus o sertão do Brasil, queridos, melhorou em muitas coisas, mas ainda falta muito na questão de infraestrutura, né, hospitalar. Então é normal, até hoje em dia os próprios sertanejos, eles vão para a cidade vizinha para poder ali realizar o parto, né? Antigamente não tinha isso, era parteira mesmo, né? Nascia ali dentro de casa. Alguns aqui eu sei que vieram daquela região, como o irmão Francisco, né? O Adenil, talvez outros aqui conhece bem como é aquela região. Então nós viemos por conta desse motivo, né? E aí aproveitamos para estar aqui, para ver a família e também para poder compartilhar um pouco com os irmãos, né? Sempre uma vez por ano, né? E que nós estamos aqui, existe, né, sempre um gasto, todo um movimento, mas Deus tem nos abençoado. Queridos, agora até o João já paga passagem de avião, meus irmãos. Nós estávamos lá pesquisando a passagem, Everton, pesquisando lá a passagem só como 2 pessoas, né? Aí outro dia, conversando, amor, João faz 2 anos dia 11 de fevereiro, a viagem é para o dia 25, lascou, né? É uma passagem a mais, então agora a gente já paga, né, os 3, né? Então a gente não estava acostumado, né? Então tudo fica já um pouquinho mais caro, queridos, mas para a glória de Deus, Deus tem suprido, né, as nossas necessidades e cuidado. É uma bênção, queridos, tá? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho hoje a moda sertaneja, tá bom? Nós vamos dividir aqui esse período em 2 tempos, né? Vou contar um pouquinho para vocês como é que tem sido a nossa vida lá no sertão do Brasil, especialmente na cidade de Betânia do Piauí, e depois gostaria de deixar uma breve palavra aqui para a igreja, tá bom? Qualquer dúvida, você pode conversar com a gente no final, né? Ou nos mandar mensagem via WhatsApp. Se quiser também nos seguir nas redes sociais,
sociais, né? De vez em quando a gente está postando lá. Eu não sou muito bom nisso, tá, queridos? Mas minha esposa é sócia que eu, né? Mas tem mais capacidade que eu nisso. Então o pessoal que segue ela sabe que ela posta coisas não só da nossa família, mas também nós divulgamos o trabalho de outras famílias missionárias naquela região do Brasil, porque a nossa parceria é em cooperar para o avanço do Evangelho naquela região do Brasil. Então também nós divulgamos, né? Trabalho, projetos de parceiros nossos, de famílias que também trabalham naquela região do Brasil, tá bom, queridos? Então, esse é um pequeno resumo de qual momento nós estamos hoje aí. Eu não sei, dá para enxergar, queridos, a imagem aí, que antes ficava aqui, né? Agora aqui na frente eu não estou vendo, pedi até para a primeira foto, tá ok, Vitor? Colocar aí a gente, porque caso tenha alguém nos visitando, né, pela primeira vez, ou talvez você não conheça, né, a minha vida ou da minha família, aí essa primeira imagem eu pedi para o Vitor colocar justamente para poder apresentar a gente aí para vocês, tá bom? Então, desde já, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Só pegar um pouquinho d'água aqui, irmãos. Está dando para ver aí essa casa, a segunda imagem, queridos? Dando para ver? Queridos, eu fiz questão de colocar essa foto, eu já enviei ela há um tempo atrás, mas não sei se todos lembram. Essa é a casa onde eu, a Carla e o João e logo mais o Daniel, né, moramos, né? Iremos morar quando a gente retornar para o Piauí. É uma casa simples, a moda sertaneja, é no final da cidade, a nossa rua ainda é de terra, né? Cidade de Betânia do Piauí tem somente 6.000 e poucos habitantes, segundo o último dado do IBGE de 2022, e nós moramos bem na parte onde começa a roça, né? O pessoal brinca que a gente já mora na roça, queridos, porque aí dá bicho, né? Aparece lá uns animais que não é muito comum aqui, mas pra gente é bem comum, como tatu, lagarto, né? De vez em quando uma cobra passa por lá, a aranha gigante, né? E por aí vai. Mas a gente acostuma, meus irmãos, tá? É bênção de Deus, a gente ama estar nesse lugar. Então eu quis trazer essa foto para vocês verem. 2 quartos, sala, cozinha, né? Tem uma garagem até grande, dá para colocar ali 2 carros, espaço para colocar a rede para quem quiser passar um tempo lá com a gente, né? E, enfim, esse é o lugarzinho que Deus preparou, queridos. Eu amo a tranquilidade desse lugar, meus irmãos, porque durante a noite, quando a gente vai descansar, é aquela bênção, né? Para quem não sabe, eu cresci aí no Cacheta, né? E às vezes não tem tão silêncio assim, né? Às vezes não tem tão silêncio assim. Então, queridos, é uma coisa que eu agradeço a Deus todo dia. E de frente para minha casa, queridos, eu vejo o pôr do sol, que é a coisa mais linda, aquele pôr do sol do Nordeste, alaranjado, aquele céu lindo, maravilhoso. Então agradeço a Deus. E a gente acorda lá com os pássaros, né, de manhã. E é uma bênção, queridos. Eu nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar tudo que Deus tinha preparado para a minha vida, queridos, né? Todo mundo aqui conhece a minha história, se não todo mundo, a maioria, e eu me sinto às vezes como Jó, né? Que ali, depois de tudo aquilo que aconteceu, Deus, por sua graça e uma misericórdia, né, o abençoou e tornou, né, a sua vida feliz a partir daquele momento, depois de uma tragédia que ele havia passado na sua vida pessoal. Sou muito grato a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, e sou feliz no Senhor, né? Então agradeço a Deus. Esse é o cantinho. Se você chegar um dia lá para nos visitar, né, até estava conversando, desafiando aqui o irmão Francisco para ir lá me ver, que eu sei que ele gosta daquela terra, né? É só descer no aeroporto de Petrolina, que eu garanto a você que eu vou te buscar lá, né? Aí Betânia do Piauí é 3 horas, mas Deus nos abençoou também com um carro para a gente poder servir as pessoas. Então a gente vai lá buscar. É só falar, quiser passar uma semaninha, uns dias com a gente aí, qualquer um de vocês serão bem-vindos, né, amor? Serão muito bem-vindos. Ano passado, queridos, para quem não sabe, a Suzete, mãe do meu primo Rafael, foi lá, criou coragem e foi. Passou uma semana lá. Eu não sei quem viu as imagens, né? Alguns de vocês conhecem ela. Passou, adorou, queridos, já quer voltar futuramente, né? Passou lá o primeiro ano do nosso filho, né? Foi ela que fez o bolo, foi especialmente para fazer lá o bolo. E aí nós convidamos a família missionária, nossos amigos, para celebrar o primeiro ano de vida do João, que foi comemorado em fevereiro do ano passado, lá em Betânia do Piauí, queridos. Então é muito bom, queridos. Sertão tem muita coisa boa. Amém, queridos? Pode passar aí para a terceira foto, Vitor. Queridos, vocês estão vendo a foto
mim e da Carla com um casal, certo? Tá dando para todo mundo ver. Esse casal chama Socorro e o Dedé. É como eles são conhecidos nessa região de área rural de Betânia do Piauí. Eles moram a cerca de 15 quilômetros da nossa casa, que é no centrozinho da cidade, né? A maioria da população da região de Betânia do Piauí mora na área rural. Então são 15 quilômetros na estrada de terra até chegar a essa localidade, né? Vocês já podem ver aí no fundo o Mandacaru, né? Símbolo do sertão. Mandacaru é lindo, gente. Você vê de perto assim depois da chuva. Então, eu queria contar um testemunho para vocês. Escolhi essa foto porque a Socorro, junto com o marido dela, tem sido uma das primeiras famílias que nos recebeu como família missionária nessa região de Betânia do Piauí, né? Nos recebeu e aceitou os nossos primeiros cultos, e ela foi uma das primeiras pessoas também que se batizou naquela região, né? Eles vêm de uma história muito difícil de superação, para quem cresceu naquela época, né? Nos anos 80, 90, eles têm baixa alfabetização, né? Socorro talvez, né, amor, consegue escrever melhor e ler. O Dedé, ele não sabe ler nem escrever, né? A maioria das pessoas dessa região, queridos, que tem mais de 40 anos, não sabe ler e escrever, porque literalmente não havia nenhuma escola ou nenhum educador na cidade. Havia, mas era raro, né? Porque as pessoas precisavam se mexer de uma comunidade para outra, não havia estrada, né? As estradas não eram tão boas quanto hoje, mesmo sendo de terra já melhorou, porque eles passam a máquina, né? E naquela época eles andavam montados, né? Seja no jumento, no cavalo, era o transporte do sertanejo, né? Irmão Francisco sabe muito bem dessa realidade, né? Ele viu, né? Ouviu muitas histórias do seu pai, né, irmão Francisco? Conhece bem essa região. Queridos, eu queria contar um testemunho, eu coloquei de propósito, da Socorro. Quando ela era nova, né? No sertão as pessoas se juntam, né? Ou casam muito cedo. A maioria, né? Assim, muito cedo ali, às vezes antes dos 18 anos. 18 anos, né? Às vezes já acha até que está velha a pessoa. Porque é cultura, né? As famílias se juntavam muito cedo, com 13, 14 anos. A Socorro, quando ela era recém-casada, ela morava numa outra cidade sem ser Betânia, ali na divisa entre o Piauí e o Pernambuco, porque Betânia, queridos, do Piauí, fica bem na divisa entre o Piauí e o Pernambuco. E ela falou que um dia ela estava varrendo o terreno da casa dela, uma casa muito simples, né? Até pode passar a próxima foto, só para o pessoal já ver aí. Essa é a casa dela, queridos. Olha que céu, queridos. Céu lindo. Talvez o Data Show você não vê tanto o efeito, mas se eu enviar para você no WhatsApp, né, essa é a típica casa do sertanejo mesmo, de área rural. E ela contou uma vez para a gente, nos testemunhou, que ela estava varrendo lá à frente o terreiro, como eles falam, né, que é o chão de terra, e chegou um senhor de cavalo, montado, né, num animal, não sei se era um cavalo ou um jumento, e ele tinha uma Bíblia, um senhor, há mais de 20 anos atrás, e ele parou para pregar o evangelho para ela, né? E ela disse que foi a primeira vez que ela ouviu, né? Que ela viu ali um missionário, alguém para compartilhar a palavra com ela, né? Na casa dela. Disse que até se assustou, ela nunca tinha visto aquilo, aquele senhor vinha de uma outra cidade. Porque, queridos, os primeiros missionários do sertão era assim, eles andavam montados, queridos, tá? Como eu falei para vocês, não tinha estrada, então eles caminhavam ali, eram os corajosos, os heróis da fé, que nós não conhecemos, mas Deus conhece eles. São bem conhecidos diante do nosso Senhor, né? São bem conhecidos, são aquelas fiéis testemunhas. E ele diz que aquele senhor sentou, abriu a palavra de Deus ali numa passagem de Gênesis, né? Que contava a história de Noé, leu brevemente para ela aquela passagem e falou para ela assim: mulher, vai chegar um tempo que Deus vai enviar pessoas de muito longe. Queridos, eu me emociono porque eu creio demais, assim, queridos, nessa palavra. Isso há mais de 20 anos, querido, ela falou. Ele falou: vai chegar um tempo que Deus vai trazer pessoas de muito longe para abençoar aquele lugar, queridos. E esse senhor já faleceu, era um senhor ali, pernambucano. E 20 anos depois, quando nós começamos o nosso trabalho missionário lá, no primeiro culto que teve, queridos, na comunidade dela, Deus lembrou ela da palavra desse senhor. E ali ela entendeu que o que Deus tinha falado há 20 anos atrás estava se cumprindo naquele dia. E de que algo novo iria acontecer naquela região. Queridos, onde o evangelho chega, muita coisa boa chega. Porque onde a luz chega, as trevas vão embora.
Muita coisa passou a melhorar na vida dela, da família dela e daquela comunidade a partir do momento que os primeiros missionários, que a gente começou a fazer o primeiro culto ali, queridos. Ela tem uma história assim de superação muito grande. Um dos primeiros filhos dela morreu, né, logo após o parto, porque não tinha cuidados médicos, né? Se houvesse naquela época, talvez a criança estivesse viva. Ela foi uma mulher assim que passou muitas coisas como o sertanejo, mas hoje, queridos, eles são uma das famílias mais abençoadas naquele lugar. Queridos, ano passado nós conseguimos, através de um empresário que foi lá, esteve com a gente, nós levamos na casa dela, porque lá o nosso projeto, dos nossos amigos, a gente faz contato com pessoas, né? E às vezes tem pessoas generosas, bondosas, independente de ser crente ou não, alguns às vezes até não crente, que ao olhar essa realidade decide fazer algo. Esse é um empresário crente, ele é até bem conhecido, né? Nas redes sociais. E ao a gente apresentar a necessidade dela, falamos, estava o Piauí, queridos, essa região dela estava há mais de um ano sem chuva. E ela já estava pensando em se mudar desse local com o marido, porque os animais começam a morrer, queridos, porque aí você não tem o plantio para dar a ração, né? E comprar ração é caro, né? Tudo começa a morrer com a seca, né? A gente cantou aqui, faz chover, a música, né? Desejando que Deus mande chuva para o nosso coração, porque quando o nosso coração está seco, né? Ele precisa dessa bênção espiritual, que é a presença do Senhor em nossas vidas. E da mesma forma a terra, né? O organismo físico, ele precisa também da água, porque a água ela simboliza isso, vida. E a alegria do sertanejo, meu irmão, minha irmã, é a chuva. A chuva é a alegria do sertanejo. Quando ele foi lá, eles estavam nesse período, ela já estava pensando em desistir, em procurar uma outra cidade, porque o sertanejo ele é acostumado, né, irmão Francisco? Passou dificuldade, eles se mudam, porque é o jeito deles, eles cresceram assim, aprendendo a sobreviver em meio àquela realidade. E aí, queridos, eu sei que esse irmão em Cristo, que também é um empresário, foi muito bom o tempo com eles lá, nós fizemos culto na casa dela, ele conheceu a realidade, e logo depois ele decidiu abençoar essa irmã com um poço, queridos, com a perfuração de um poço no sertão. Queridos, para você realizar essa obra é mais de 12 mil reais, certo, amor? Né? O valor é mais de 12 mil reais, para você alugar o maquinário, porque são 2 caminhões muito grandes, um só com um motor e o outro com a máquina que perfura, né? Os irmãos aí que trabalham com construção entendem melhor do que eu sobre isso. E, queridos, ela foi abençoada e havia uma promessa que justamente no terreno dela havia a possibilidade de não só ter água, mas ser água da boa, doce, queridos, para beber. Porque o que acontece? O sertão ele tem uma dificuldade geológica, que existe uma pedra de sal numa parte do Nordeste, toda vez que a broca está cavando, ela bate nessa pedra de sal, coisa da natureza que Deus criou. E às vezes quando a broca bate nessa pedra, ou ela quebra, ou quando ela perfura, a água sai, mas ela sai salgada, né? Com aquele gosto ali, salina. E aí você precisa de um outro aparelho chamado dessalinizador, né? Uma palavra difícil, às vezes eu enrolo a língua para falar, que é um aparelho muito caro, acho que mais de 20 mil reais, né? Que você precisa para poder purificar a água, para ela poder beber. Só que havia uma promessa há muitos anos de um marcador, que no terreno dela tinha uma veia de água, que poderia jogar água doce. Meu irmão, minha irmã, no dia que esses caminhões foram para lá, eu fiz questão de receber, eu nunca tinha visto aquilo, né? Foi o período ali, começou 8 horas da manhã, foi até 5, 6 horas da tarde, assim, até o escurecer do dia, eu fiquei ali ansioso. Queridos, até a última broca já estava em 80, chegou a 80 metros de profundidade, que é geralmente o tanto que eles tentam. Se sair água, saiu, se não saiu, eles já param, eles entendem que não vai dar mais. E aí só se você pagar a mais para eles continuarem, né, os funcionários da empresa. Deu 80 mil, queridos, na última broca, Vavá, molhou assim, quando tirou, queridos, saiu molhado. Queridos, começou assim já a trazer aquela alegria, a gente estava ansioso, né, porque o sertanejo fica ansioso, não vai dar, porque eles começam, né, tão acostumados assim com a vida difícil, pensando naquele pessimismo, molhou, queridos. E aí eles decidiram até pagar um pouquinho mais, só para fazer mais 8 metros, cada broca perfura 4, né, então eles pagaram lá mais 8 metros. Queridos, eu sei que no final estava super úmido
E aí quando eles terminaram, que eles instalaram lá, que aí eles colocam uma proteção, um cano, e aí depois tem que colocar uma boia, você já escolheu, aí o cara chamou, ó, vem aqui, coloca o ouvido para você ouvir, ó. E aí ele pegou e jogou uma pedra, aí você escuta a pedra, tum, 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 ploc. Assim, como se tivesse um rio, queridos, lá embaixo. Meu irmão, minha irmã, aí já ficou aquela expectativa, puxa, tem água aqui. Aí no outro dia, quando colocou a bomba para funcionar, queridos, saiu água purinha e da boa, para a honra e glória do Senhor, queridos. E aí depois um amigo nosso levou lá um aparelho que mede a água para saber se ela é potável para beber, né? Se não tem nada que impossibilite. E aí ele foi lá, mediu a água estava perfeita, queridos. Então hoje na terra dessa mulher tem um poço que dá água viva, queridos. Água que ajuda essa família, que ajuda o plantio, os animais. E eles ainda puxaram uma mangueira não sei quantos metros para a casa vizinha, que lá uma casa é longe da outra, só para promover um tanque, para que todas as famílias sertanejas dessa comunidade pudessem lavar suas roupas, pudessem pegar água. Queridos, o Evangelho de Cristo Jesus, ele é maravilhoso, queridos. Porque quando Deus nos abençoa, não é para a bênção ficar só para nós, ela se estende para o nosso próximo, cumprindo assim o mandamento de amar o nosso próximo como a si mesmo, né? Não só a Deus, mas também o nosso próximo. E eles decidiram fazer isso com a bênção que Deus deu para eles, queridos. Então estou aqui resumindo um pouquinho da história de fé da irmã Socorro e do seu esposo Dedé, que é uma história maravilhosa. Se vocês forem nos visitar, prometo que levo vocês para comer um cuscuz maravilhoso que ela faz aí, gente. Toda a família que vai, minha tia almoçou lá, ela pode falar isso daí para vocês, queridos, nunca falta nada. Deus está sempre suprindo tudo na vida dessa família. Eu adoro tomar café aí com eles, querido. Como eu sou feliz de poder ensinar os primeiros passos para esse casal, né? Para esses irmãos e irmãs em Cristo. Amém? Então um pouquinho, pode passar a próxima, vida? Deixa eu ficar de olho nas horas aqui. Pastor Marcos não brigar comigo depois. Que tem que... deixa eu lembrar aqui qual que é a próxima foto. Queridos, eu coloquei essa foto porque nós visitamos nessa região que a Socorro e o Dedé moram algumas famílias, chama Quixadá, a comunidade rural dela, e a comunidade vizinha Espinhaço. Queridos, uma das curiosidades do sertão é o porquê eles dão os nomes assim, desse jeito para as comunidades. E Espinhaço, queridos, é porque quando os sertanejos antigos migravam daquela região do Ceará, do Pernambuco, para o Piauí, à procura de água, eles deixavam os animais descansar naquela região, porque tinha muita árvore, porque é uma região de divisa com montanhas, então eles falavam, os animais estão descansando o espinhaço, né? Porque o espinhaço, por sertanejo, é a coluna, a costa, né? Quando ele falar para você, estou aqui com o espinhaço doendo, né? É a coluna, tá, queridos? Tem toda uma linguagem diferente que eles são acostumados. Então, queridos, essa casa mesmo aí é uma família que agora nos recebe lá no Espinhaço. E é uma benção, só para vocês terem ideia. Geralmente nós fazemos nosso culto assim, ou ao ar livre, com o céu estrelado, ou às vezes eles têm uma varanda. E é um momento abençoado, queridos. Tá? A gente tenta sempre traduzir o Evangelho, a palavra de Deus, da maneira mais simples possível, por conta dessa dificuldade, né, da alfabetização. Não usamos palavras difíceis, é tudo da maneira mais simples possível, com eles participando. E dessa maneira a gente tem trazido uma mensagem de fé, esperança e amor para aquelas comunidades. Queridos, uma experiência que, como cristão e seguidor de Jesus, a gente vive constantemente no sertão. Às vezes você vai fazer uma visita para alguém, ou numa casa que tem já um idoso ali acamado, e eu sempre pergunto para eles, antes da gente, já veio alguém aqui alguma vez, de fora, de algum lugar, visitar vocês, fazer uma oração, né? Ler uma palavra? Porque às vezes tudo que alguém precisa é isso, né? De alguém para dar atenção, ler uma palavra, fazer uma oração para trazer consolo ao coração. E a maioria das famílias, querido, responde para mim e para minha esposa, não, nunca vieram ninguém. Então assim, queridos, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de ser as primeiras pessoas a entrar
numa casa e fazer uma simples oração, compartilhar uma palavra, né, da Bíblia, fazer uma oração por aquela pessoa que está doente, e nós temos vivido grandes testemunhos nesse lugar. Eu coloquei essa foto porque essa foto é da casa do Juvanês. Eu acho que a primeira vez que eu vim aqui depois que eu me mudei para o sertão, eu acho que eu falei dele para vocês. Queridos, quando eu conheci o Juvanês, logo quando eu casei com a Carla e comecei a morar lá no ano 2022, ele ainda bebia, queridos, né? E ele dava muita dor de cabeça para a família, para a mãe dele, para a esposa, porque ele era muito preso ao vício, né? E todo o dinheiro que ele ganhava, ele deixava na rua, né? Quem tem alguém assim em casa, né? Ou já sofreu com algum familiar assim, você sabe como é que é difícil conviver, né? E apesar dele não fazer mal para as outras pessoas, mas ele simplesmente não ajudava também dentro de casa. E a mãe dele certo dia testemunhou: Emerson, eu estava esperando o dia que alguém ia ligar para dizer que ele estava na rua caído morto, porque meu filho estava ali num estilo de vida que parecia que não tinha saída mais. Ele tem cerca de 50 anos, parece que completou 51 anos recentemente. Queridos, essa aí é a casa dele, o Juvanês. Quando a gente começou a pregar o evangelho para ele, fizemos lá o primeiro culto, eu tive a oportunidade de ensinar pela primeira vez lá na casa dele. Esse homem, eu não sei explicar, queridos, de uma maneira assim, que não tem nada a ver com a gente, é puro poder de Deus mesmo. O Espírito Santo começou a tocar na vida dele. Hoje, queridos, ele não bebe mais, queridos. Ele não bebe mais, assim, eu nunca falei nada para ele parar de beber, eu simplesmente ia ensinando os ensinamentos de Jesus, falando sobre o plano de Deus para a vida dele, e aquilo começou de alguma forma sobrenatural a tocar o coração dele, até um ponto que a mulher dele nos procurou para agradecer, porque agora ela estava vendo dinheiro dentro de casa, o dinheiro estava chegando. Essa varanda aí, queridos, no primeiro culto não tinha. Como ele parou de beber, o dinheiro começou a sobrar, construiu essa varanda para a gente ficar. Tá, queridos? Então isso é algo lindo, é lindo, lindo. Até uma irmã dele que mora em São Paulo já nos ligou para agradecer, que ela falou: Pastor Emerson, a gente estava esperando o pior acontecer com a vida dele, mas agora eu vejo o quanto meu irmão mudou. Queridos, então são esse tipo de coisa, pequenas mudanças, que impacta toda uma família, né? Que impacta ali uma comunidade, que nós temos orado e agradecemos a Deus por poder ver. Então hoje tem 3 anos, queridos, que o Juvanês tem sido um homem que tem assim sido um parceiro e um amigo nosso naquela região, né? Eu gosto muito dele, queridos, muito, eu aprendo muito com eles. Pode passar, Vitor, a próxima. Qual que é a próxima? Crianças. Por quê, querido? Enquanto eu fico com os adultos aí do lado de fora, na varanda, minha digníssima esposa, né? Que também é professora, né? Uma mulher sábia, ela junta as crianças ali na sala mesmo da casa, qualquer casa que a gente estiver, aí ela aproveita e sempre traz algum ensinamento sobre Cristo para os pequeninos, né? Nesse dia estavam essas crianças, mas às vezes muda, dependendo do local ou da casa, muda as crianças, né? Não são muitas porque as comunidades ficam longe uma das outras, mas é uma oportunidade, queridos, de ensinar aos pequeninos o caminho a qual eles devem andar, né? Porque infelizmente, queridos, tem muita coisa, assim como tem aqui em nossos dias, já chegou lá no sertão, principalmente depois que chegou a internet, né? Questão às vezes de celular, certos tipos de música que elas escutam no mundo afora, né? Às vezes problema que elas veem dentro de casa, e aí elas não têm nenhuma referência, às vezes materna ou paterna, de fé para o crescimento delas. E nesses momentos de salinha é quando minha esposa ou alguma outra professora que está nos acompanhando lá da nossa equipe aproveita para semear valores ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma bênção, queridos, poder também de alguma forma trabalhar. As escolas é longe, tá? Todas elas hoje em dia no sertão tem transporte lá, né? É um micro-ônibus que busca ela, leva. Antes era D20, né? O Pau de Arara, mas de 3, 4 anos para cá a prefeitura deu uma melhoradinha na região, agora estão com esses micro-ônibus amarelo. Então o único contato que elas têm fora escola, com educação, às vezes é através dos missionários, porque a igreja na cidade fica longe, né, para elas poderem se mover até a localidade, tá bom? Pode passar aí a próxima foto?
Queridos, essa foto é com um grupo, né, pequeno que vocês estão vendo, com uma outra igreja numa cidade vizinha chamada Curral Novo. Essa igreja, nós começamos a construir ela há cerca de 3 anos atrás, né, com a família dos outros missionários naquela localidade. Foi um colega nosso pastor que começou o trabalho lá, a Carla ajudava ele e a esposa, e aí depois que nós casamos, nós assumimos essa localidade, porque esse colega, esse amigo nosso, né, o pastor Edson, e a tia Neida, né, como nós chamamos a esposa dele, eles entenderam de ir para uma outra localidade que não tinha ninguém, e aí deixou sobre a nossa responsabilidade, né, sobre a minha vida e a da Carla, o cuidado dessas pessoas. Queridos, eu gosto muito dessa foto porque ela mostra muito da simplicidade sertaneja, e aí eu queria destacar em especial aqui, tem uma senhorinha do lado aqui esquerdo, que é a dona Antônia, que está com a neta dela ali, a Ingrid, que é especial. Queridos, a dona Antônia, ela tem um testemunho muito bonito. Essa região, queridos, ela fica a 45 quilômetros na estrada de terra. A gente leva mais de 1 hora para chegar aí, e a estrada de terra. Quando chove, que nem agora, não sei se vocês viram no noticiário, caiu uma chuva pesada entre o Pernambuco e o Piauí, o irmão Francisco até compartilhou comigo o que viu, então está impossibilitado de chegar lá. Tem 2 semanas que a gente não consegue chegar nessa localidade, porque é uma coisa comum que acontece no sertão, porque a chuva vem muito forte e destrói as terras. Só que a dona Antônia, queridos, ela tem acho que 67, 68 anos, ela mora a cerca de 4 a 5 quilômetros dessa pequena comunidade chamada Ariti. Nessa região, num raio de, acho que aí é um raio de mais de 100 quilômetros, queridos. A única igreja que tem é a nossa, né? Onde a gente realiza aí trabalhos sociais, às vezes vem equipe, quando vem equipe de enfermeiro ou médicos nos visitar, que acontece também, pessoas de diversas áreas de atuação, a gente sempre separa esse espaço para eles poderem atender essas pessoas. A dona Antônia, o nosso culto aí é todo sábado de manhã, a gente realiza porque é muito longe e é difícil deixar à tarde para a noite, porque depois fica escuro. Aí se o carro quebra na estrada, é bem comum, tá, queridos, furar pneu, né, ter que parar para manutenção, essas coisas, é bem comum quando você começa a andar só em estrada de terra. E ela mora a cerca de 4, 5 quilômetros, e de manhã ela sai cedo, quando o sol ainda está fraco, e ela vai andando, queridos, junto com os netos, Maxwell, para assistir o nosso culto. Não perde um, meus irmãos. Somente se ela estiver doente, estiver com um probleminha ou outro. Oi? 4 a 5 quilômetros, pastor, não tenho certeza, não quero falar errado, mas eu acredito que é 4 a 5, aí os motoristas, aí o pessoal conhece de distância, de km, só você mentalizar aí. Queridos, ela não perde um culto, queridos, e ela leva os netos, e ela adora a Carla, adora a minha cunhada, adora todo mundo, é um amor de pessoa, eu vejo Jesus na vida dela, queridos. Ela é um amor, é que ela mora numa região que é contramão até de Betânia do Piauí para chegar nesse local. Então o que a gente consegue fazer? Aí na volta, pastor, aí a gente dá carona, né? Leva ela porque aí já está perto do horário do meio-dia, o sol mais forte, a gente não deixa, né, ela andar no sol forte, mas ela sempre fala assim: filho, enquanto eu tiver saúde, eu vou, pode ficar tranquilo, eu cresci aqui. Ela fala para a gente assim: eu ando por essas terras aqui desde quando eu tinha 4, 5 anos. Queridos, quando está de noite não acende nem lanterna esse povo aí, ele já conhece, é só o céu estrelado e já sabe, não é verdade, amor? Eles são acostumados, queridos, é uma outra realidade, meu irmão. O sertão do Brasil é maravilhoso e a gente aprende muito como ser humano nesses lugares. Eu gosto muito de quando pessoas que vai nos visitar, eu levo para conhecer pessoalmente, porque é muito bom ouvir essas histórias. E aí eu fiz um videozinho curioso, aquele videozinho que eu enviei para o senhor, irmão Francisco, eu pedi aqui para o Vitor, se possível, passar aqui para vocês verem um pouquinho de onde ela mora e algumas curiosidades. Olha aí. Meu, diferente. Olha aí, meu povo, o sertão é diferente, ó. Chegando aqui na casa da dona Antônia, para deixar ela em casa. Ó, os bichos esperam é na porta. Olha lá, ó. Cabrito lá, ó. Ó. Galinha, o galo, ó. Tudo espera na porta, ó. Tá vendo?
Fica esperando o dono aqui, sobre os cuidados, olha lá, tudo bonitinho. E a gente veio deixar aqui a família, ó, na casa. Eita, sertão do Brasil. Olha aí, ó. Que exemplo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. São curiosidades, queridos, do sertão do Brasil. Eu separei esse vídeo especialmente para vocês. Nesse dia em especial, a gente tinha levado cesta básica para a família da Dona Antônia. Então, os meninos estavam ali carregando os netos, eles gostam de ajudar. Tem o Alan, o Henrico e a Ingrid e a filha dela, Maria. Moram nessa casa, construíram há pouco tempo. O filho mora numa outra cidade vizinha, mas sempre vai visitá-la. Está sempre lá ajudando, a gente está sempre perguntando se ela está precisando de alguma coisa, mas é uma bênção, queridos, é um local assim muito longe. Aí você pergunta, né, Emerson, né, mas por que essa parte do Brasil demorou tanto para ser alcançado, tanto pelo poder público quanto pela igreja brasileira? Justamente porque antigamente, queridos, não havia estrada, não havia água encanada. Na verdade, até hoje não tem água encanada, né? É através da cisterna, o caminhão-pipa. Mas essa região, a luz elétrica vai completar 4 anos que chegou. Então, assim, era um local muito inóspito, como a gente fala, né? Hostil, difícil de uma pessoa querer morar ou viver aí. Por isso, muitas pessoas, como Adenil, Francisco e muitos outros, migraram há muitos anos atrás para essa região do Brasil, em busca, né, irmão, de oportunidade, de buscar dar algo melhor para a família, e eu super entendo isso. Só que, queridos, haviam pessoas já nessa época que preferiam, né, irmão Francisco, ficar. Elas amam o sertão e elas simplesmente escolheram viver ali. E elas não são menor do que a gente por isso. Elas também têm o seu valor, elas também têm o seu ensinamento e elas também são amadas pelo nosso Deus. Só que graças a Deus, queridos, há cerca de 20 anos, né, para cá, o evangelho começou a chegar através dos primeiros missionários nessa região há cerca de 10 anos, e também o desenvolvimento social foi chegando. Incrível, queridos. Onde o evangelho chega, o desenvolvimento social chega também, queridos, porque a realidade muda. A gente chegou, depois chegou a energia elétrica, depois começaram a melhorar as máquinas lá, o acesso até essas famílias. Então é uma bênção poder conhecer pessoas como a Dona Antônia. Essa é uma família só, tá, gente? Há muitas outras. Então isso é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês, dividir, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar ou mandar mensagem para a gente, ou acompanhar a gente pelas redes sociais, que qualquer coisa, se eu esqueci alguma coisa, minha esposa depois tira a dúvida também. Amém, queridos? Agora, uma última foto, Vitor. Queridos, esse aí, tá? Brevemente, é um livro que Deus abençoou a minha esposa Carla, de escrever um livro infantil, contando um pouquinho do sertão e sobre o cuidado de Deus na linguagem das crianças, tá, queridos? Deus abençoou a minha esposa. Ao perceber o João, que o João ele ficava sentado na frente de casa e ele ficava olhando os pássaros lá, né? E tem um pássaro que é muito comum no sertão, que é o pássaro sofreu, que é aquele que tem um peito alaranjado, aqui chama, o índio deve conhecer, corrupião. É isso, índio? É isso, Mauro? O Mauro, né? O corrupião, ele é um pássaro muito bonito, queridos, do sertão. Ele é coisa linda. E tinha um que sempre vinha bicar lá umas plantas na frente de casa, e o João ficava observando, chupando laranja lá, comendo alguma fruta, e a Carla, através dessa atitude do nosso filho, de ficar ali sentada, de observar ele, o relacionamento dele com os pássaros, Deus colocou no coração dela de escrever uma pequena literatura infantil, e graças a Deus foi aprovado também por uma editora, e aí foi lançado, publicado recentemente, no final do ano agora, 2025. Então a gente está com essa literatura aí. Se você deseja abençoar uma criança na sua casa, um neto, uma neta, né, ou ler com o seu neto em casa, ou com seu filho, com sua filha, e apresentar para ele um pouquinho do sertão do Brasil, do que é o semiárido brasileiro, e ao mesmo tempo também abençoar uma família missionária, nós estamos vendendo, tá bom? Essa literatura, tá, pastor? Só fazendo
aqui que o pastor tinha pedido para mim apresentar, não estava na programação não, mas ele já tinha pedido há um tempo para mim poder apresentar para a igreja, porque é uma ferramenta também missionária para o público infantil e também apresentar um pouco da realidade sertaneja, tá bom, queridos? Então, se você tiver interesse nesse domingo ou no próximo, pode conversar com a gente, procurar, que a gente trouxe aí no carro. Amém, queridos? Graças a Deus, tá? Então isso é um pouco do nosso trabalho no Sertão do Brasil. Agora nós vamos para o momento da palavra, e aí eu queria só pedir um pouco mais